Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que acompanham este programa pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo site da emissora, que em ambos os casos podem ser buscados e encontrados via internet em Rádio Bom Jesus RJ ou Rádio Bom Jesus 1170. No dia de ontem, 29 de outubro, o Ponto Facultativo completou seu 5º aniversário no ar. Desde 2013 até agora, foram 5 anos, algo como 260 edições deste encontro semanal que tenho tido o prazer de apresentar sobre temas variados e convidados das mais diversas áreas ou especialidades, com que buscamos levar até a nossa audiência informações importantes sobre assuntos diversos. Pela bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus, no espaço que a emissora destinou a este programa, passaram educadores, magistrados, médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos, veterinários, líderes religiosos, profissionais da segurança, advogados, promotores de justiça, escritores, artistas plásticos, musicistas, poetas e tantas outras pessoas ligadas às entidades culturais, à educação, à política e ao jornalismo, para citar apenas parte deles. A cada semana, o desafio de produzir e realizar este trabalho me premiou com grandes alegrias e com a satisfação de conduzir esses encontros nos dias de terça-feira. É chegado, porém, o momento de encerrar este ciclo, movido por outros compromissos, além das terras bonjesuenses, que dificultam a minha vinda até aqui, como tenho feito a cada semana. Combinei com a direção da emissora que encerraria o Ponto Facultativo e continuaria apenas com a minha participação no Jornal da Manhã, para o qual contribuo com 2 comentários semanais. Este será, portanto, o último programa da série. Dentre tantos convidados e colegas da própria Rádio Bom Jesus, com quem tive a satisfação de dividir este espaço, eu sempre disse que me faltava conversar com um radialista de raiz, daqueles que vivem a rotina diária de uma emissora, e sobre essa incrível atividade. Como todos sabem, já conversei, é claro, com outros parceiros da 1170, a quem sou muito grato por atenderem ao meu convite também, mas não sobre este tema específico, que é a apaixonante profissão do radialista. Pois é o que farei no Ponto Facultativo de hoje, com a ajuda de um parceiro e amigo a quem muito admiro como profissional e que tanto respeito quanto estimo pelo ser humano que é. É dono de uma das mais bonitas vozes da radiofonia, se não a mais bonita nesta cidade e região. Mas não é apenas isso. É um profundo conhecedor dos aspectos técnicos da radiodifusão e tem uma bela carreira neste campo de atividade. Estou me referindo ao radialista, locutor, produtor, cerimonialista e competentíssimo profissional do rádio, Gilson Gouveias da Cunha, ou simplesmente Gilson Cunha, como costuma ser identificado, que também é o gerente da nossa Rádio Bom Jesus. No comando do show da manhã e retaguarda técnica desta edição, o meu prezadíssimo Alexander Sullivan. Bom dia, meu caro Gilson Cunha, seja muito bem-vindo ao Ponto Facultativo e obrigado por sua participação nesta edição do programa. Professor Wagner, o meu agradecimento, o meu bom dia aos nossos ouvintes, ao Sullivan, aos colegas, amigos que fazem parte dessa equipe que há tantos anos vem trazendo a informação, a alegria aos nossos ouvintes de toda a nossa região do Vale do Itabapuana e, por que não, a todo o Brasil e o mundo via internet. É um prazer ter recebido o seu convite, como você já tinha em outras ocasiões me convidado e não foi possível que eu participasse. Não digo que seria para mim um momento que eu gostaria de participar,
por ter, assim, a sua finalização desse programa de tão importante conteúdo e audiência para a nossa emissora, né? Eu fico alegre pelo convite, mas triste por estar encerrando esse ciclo desse programa. Muito bem, encerro o ciclo do programa, mas conforme eu expliquei, eu continuo ligado aos meus amigos da Rádio Bom Jesus através de comentários semanais que eu faço para o Jornal da Manhã. E, eventualmente, posso participar aqui de outros eventos, como já participei de outros eventos fora do programa anteriormente, inclusive, por último, em 2 coberturas muito boas que a rádio fez das eleições de 2018. Isso. Terei muito prazer em participar, eventualmente, de eventos assim dessa natureza. Agora, vamos começar, meu prezado Gilson, lembrando um pouco da sua trajetória pelos caminhos do rádio e da radiodifusão. Quando e como foi que você ingressou na estrada apaixonante da radiofonia? Onde é que você teve a sua primeira experiência em locução? Bom, vamos falar então da emissora que eu tive o prazer de ter aí a primeira oportunidade de saber que algum dia eu poderia trilhar esse caminho, que foi a emissora de Guaçuí, né, a Rádio Sul Capixaba FM, na época 88,5, em 1990. Foi onde eu tive a oportunidade, através do diretor na época, Dr. Murilo Emery de Carvalho, que em uma seleção que estava sendo realizada naquela época, de novas vozes, novos locutores, novas pessoas que pudessem ser aproveitadas para então ingressar nesse trabalho de apresentação de programas e gravações, enfim. Na época eu trabalhei durante uns 6 a 8 anos em escritório de contabilidade, tive a oportunidade de aprender também essa profissão, inclusive na época eu me formei na época chamava-se contador, né, como até hoje é conhecido, mas não segui essa carreira. Trabalhava numa empresa de extintores de incêndio, onde gerenciava também essa empresa. E surgindo essa oportunidade, um amigo que eu fiquei conhecendo na época falou: rapaz, por que você não vai até a rádio e faz uma... Naquela época era feito o teste. Não era como hoje em muitas emissoras, que você já chega abrindo o microfone e falando, né, o que você pensa, como você acha que deve ser falado. Naquela época tinha um critério ainda mais rígido quanto a isso. E eu nunca tinha tido pretensão de seguir esse tipo de carreira, mas cheguei lá e me apresentei para fazer uma gravação, um teste, e quem me atendeu na época foi até um locutor chamado Sérgio Lopes, um dos grandes conhecedores do rádio, radialista experiente na época. Apresentava um programa chamado FM Rural, e ali ele me deu 4 ou 5 textos, me deixou sozinho no estúdio de gravação, e ali eu fiz a Você gravação. Tinha alguma prática com o uso de microfone? Não, nenhum, nunca tinha usado. Distância, posicionamento? Não, nada disso. É cru, como nasci, né? Vamos dizer assim. E ali fiz aquelas 4 gravações e ele chegou, ouviu e tudo, e falou: olha, se você quiser começar a treinar aqui na emissora, gostei do seu jeito, da sua forma de pronúncia e tal, apenas com algumas ressalvas, mas creio que você vai conseguir caminhar aqui no rádio. E assim comecei. Olha, deixa ele perguntar, você é um capixaba de Guaçuí, você já falou isso. Isso. Mas o seu trabalho como radialista já levou você para outros lugares além de Guaçuí, né? Sim, pelo que eu estou sabendo. Por onde você andou nessa carreira, Gilson? Professor, eu tive a oportunidade de participar de uma equipe, né, que naquele momento fazia alguns tipos de sonora, né, para a Rádio Cidade, lá em Cachoeiro. Tinha um amigo meu que hoje, se não me engano, trabalha na Rádio Castelo, Álvaro Regal, que era um produtor de áudio muito conceituado, DJ também na época, e tive a oportunidade de conhecê-lo e ser convidado para algum tipo de trabalho também lá em Cachoeiro. E tive também uma oportunidade em Minas, na Rádio Liberdade, 93,5, se não me engano, né?
onde fiquei por um tempo lá também, conheci pessoas de grande valor no rádio e também, inclusive, a cidade de Vitor e Léo, Abricampo, em Minas, onde eu tive a oportunidade de trabalhar. E com isso acabei assim tendo uma oportunidade de conhecer cidades diferentes, formas diferentes também de uma comunicação de forma que eu não havia acompanhado, já que o meu início era na Rádio Iguaçuí. Você fez algum curso de impostação de voz, alguma coisa assim, Gilson? Eu tive, na época que entrei, em 91, eu tive uma oportunidade de fazer um curso de dicção, impostação, oratória, com o professor Simon von Traub, lá do Rio de Janeiro, famosíssimo, inclusive, né? Ele, na época... Professor de oratória, de locução, ele era fera nessa área. Isso, acho que um dos melhores no Brasil. Então eu tive essa oportunidade através de um candidato a vereador, que hoje, inclusive, foi eleito deputado estadual, Luciano Machado, né, no Espírito Santo, de Iguaçuí, que me ofereceu a oportunidade de fazer esse curso. E eu fiz. E daí para frente eu tive uma resposta bem diferente do início que eu estava trabalhando. Você que é um especialista em locução e no uso da voz profissionalmente, você há de confirmar certamente isso. O curso de locução, o curso de oratória, além do mais, tem a técnica de vamos dizer assim, de comunicação com o público e tal. Mas eu digo, no curso de locução, principalmente, na área de locução, você não tendo desenvolvido determinadas técnicas, você perde um pouco do potencial que você tem e que pode ser explorado com a sua voz. Então é importante isso que você está dizendo, porque algumas pessoas que podem estar nos ouvindo podem ter essa ideia de que é só chegar diante do microfone e falar, e não é. Uma pessoa que tem um estudo, tem uma técnica, aprendeu uma técnica sobre isso, ele pode explorar e obter um resultado muito maior, muito melhor do uso da sua voz e da sua locução do que aquele que tem um bom material de voz, um bom timbre, mas não tem a técnica. Tá certo? Concordo perfeitamente. Quando você, de repente, desenvolve através de alguém que já tem uma trajetória em estudos, né, envolvendo a voz, fica muito mais fácil de você achar o ponto ideal para você usar a sua voz numa locução, numa apresentação. Inclusive, porque uma coisa importante em locução, eu estou falando isso para você, não, você é um profissional, estou dizendo isso para o nosso ouvinte. Uma coisa importante, e eu não sou um locutor profissional, eu sou apenas um professor que apresenta um programa ou que faz comentários. Eu não sou um locutor profissional, mas sei disso. É que você aprende com essas técnicas, por exemplo, os intervalos de respiração, que esse é um grande problema da locução. A pessoa que não respira no tempo certo, e aí ela respira no tempo errado. E aí ela faz uma locução capenga, ela faz uma locução entrecortada. E principalmente quando você vai fazer uma gravação de um spot, né, que a gente chama, aquela propaganda, a famosa propaganda, que você faz um intervalo no local errado e às vezes a frase dá um sentido diferente do que deveria. Então isso aí também é muito importante na hora de você gravar um spot para ser rodado no comercial de uma emissora. Olha aqui, Gilson, quem conhece você sabe do seu conhecimento nessa área e sabe que esse conhecimento vai muito além da locução. Você também domina com maestria, e eu sou testemunha disso, a operação dos equipamentos e toda a parte técnica que faz com que uma emissora de rádio funcione. Você desenvolveu esse conhecimento para trabalhar em rádio, ou foi trabalhando em rádio que você acabou aprendendo, adquirindo conhecimento na área, na parte técnica da coisa? Bom, professor, eu tive uma alegria muito grande de conhecer um italiano, na época que eu trabalhei lá em Iguaçuí, chamado Cosimo Parombella. Ele veio da Itália, era uma pessoa que era ligada à natureza, ele tinha muito conhecimento com essa área
de equipamentos, inclusive na época eu nem sabia que existisse, né, algo nessa evolução aí da tecnologia, e ele me apresentou várias coisas e eu fiz uma grande amizade com ele na época, e através disso eu fui criando um conhecimento ainda mais amplo do que eu imaginava que fosse. Então, eu creio que foi assim um dos professores que eu tive nessa área de regulagem sonora, de percepção, o que deveria ser apresentado num áudio ou o que deveria estar além, né, incomodando de repente quem estivesse do outro lado ouvindo. Então, tudo que hoje eu sei em termos de uma regulagem, de uma percepção do que deveria ir ao ar em termos sonoro, eu aprendi com esse italiano. Enfim, da qualidade da emissão do som. Isso, e do preparo também do material. Né? Eu fiz um curso na época com o estúdio R15 de Curitiba. O diretor é Rick Jumper, um conhecedor também da produção de áudio. Já tem bastante tempo, deveria ter aí uns 8 ou 10 anos já de caminhada no rádio, e resolvi aprimorar esse conhecimento devido à necessidade que a rádio tinha na época, né? Ficou sem uma pessoa para produção de áudio, e fui convidado a assumir esse posto. Eu falei, para mim assumir eu tenho que conhecer. Então, na época, né, não tinha ainda essa internet que nós temos hoje, mas eu consegui, através de correio, correspondências e tal, fazer esse trabalho com ele, e me ajudou bastante no que hoje eu tenho aí um pouco de conhecimento. Muito bem, olha aqui, com tudo isso que você vivenciou e tem vivenciado ao longo da sua carreira como radialista, vou colocar assim porque é abrangente. Sim. Vale para locução, vale para a parte técnica, vale para sonoplastia. Então eu vou falar radialista, que facilita. Com essa vivência que você tem como radialista, você diria que entrar num estúdio e usar o microfone como ferramenta de trabalho é algo que depende da técnica, que é uma coisa que se pode aprender intuitivamente, ou as duas coisas podem acontecer? No meu caso, creio que aconteceu bem parecido, né? Juntando uma coisa com a outra, a oportunidade e a intuição, né? Uma certa intuição aliada ao conhecimento técnico que você foi adquirindo. Sim, principalmente na época que eu nem imaginava trabalhar em rádio, nem fazer nenhuma participação. Existia a Rádio Mundial, né? E belíssima naquela época... Rádio, belíssima rádio. Naquela época eu tenho até hoje esse rádio, é um motorrádio 6 faixas, que todas as noites eu acompanhava o programa do Samuel França, que era um programa romântico, um programa que tinha leitura de textos que eram oferecidos de um bairro, de alguém para outra, e tudo aquilo foi fazendo com que eu tivesse alguma coisa para, no futuro, quando eu vim então a trabalhar no rádio, eu pudesse então colocar alguma coisa daquela, né, que eu ouvi na época em prática, e assim fazer uma apresentação e um estilo também, né, voltado no que eu acompanhei durante anos. Sim, você colocou um ponto aí importante, que é o seguinte: o radialista, com a experiência, com a prática, ele não só desenvolve a técnica, a maneira de fazer, mas o estilo próprio, ele é identificado pelo estilo também. Isso. E esse estilo é uma coisa personalíssima, cada um tem o seu e cada um desenvolve o seu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui dentro da própria rádio. A maneira como você faz a locução, ela não estou discutindo qualidade vocal, nada disso. Estou falando o estilo. A maneira como você faz a sua locução, ela é totalmente diferente da maneira, por exemplo, como o Sullivan faz a locução, como o Léo Carlos faz a locução e como o Natinho Borges faz a locução. São estilos totalmente diferentes. Então, esse estilo é uma coisa muito pessoal. Quer dizer, não é uma coisa que no curso o sujeito lhe ensine qual é o estilo que você vai usar, não. Aquilo é seu, né? E você adquire durante o tempo que você está trabalhando ali no rádio, de acordo com a necessidade que você vê, inclusive os horários que você tem
de oportunidade de fazer uma locução. Isso também faz a diferença. Entendi. Agora, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Existem coisas na vida, Gilson, que as pessoas parecem ter nascido com o dom para fazer. Eu vou dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte entender bem o que eu estou dizendo. Por exemplo, andar de bicicleta. Tem gente que não aprende nunca. E tem gente que pega a bicicleta e já sai andando como se soubesse fazer aquilo. Outra coisa é andar a cavalo. A outra coisa é dirigir. Tem gente que é roda dura o resto da vida. O sujeito tira a carteira e continua roda dura. Nunca ele passa a dirigir com facilidade, com leveza. É sempre um roda dura. Aí eu lhe pergunto, o trabalho dos radialistas, ele também funciona assim? Ou existem aqueles que têm o dom para a profissão e outros que nem com muita explicação aprenderão a fazer de maneira que preste? Como é que é isso? Professor, tem gente que é roda dura na locução a vida toda? Sim, tem. Tem gente que é roda dura na profissão. Inclusive, eu lembro de um amigo, inclusive aqui de Bom Jesus, que foi trabalhar na rádio, lá em Guaçuí, na época que lá eu estava. E ele chegava, eu fazia um programa no domingo, e ele já tinha uns 2 anos que ele fazia aquela apresentação no domingo e tal, alguns programas, e ele começava a fazer o programa coladinho no microfone e tal, e ele ia, de acordo com o que ele ia fazendo o programa, ele ia se afastando. Não sei se o microfone de repente causava um certo... O Sullivan diz que às vezes eu me afasto muito do microfone também. Não, mas eu não sou locutor, eu sou apenas um apresentador de um programa. Mas é diferente. Então, assim, mesmo após anos e anos, ele já com aquele costume, aquela tranquilidade, ele ia se afastando e, de repente, quando ele ia ver, ele estava a uma distância já de... meio metro. Do microfone. Então, não sei se isso seria um medo, um receio, alguma coisa assim, mas... Ou descuido. E com isso acaba prejudicando um pouco a qualidade da sua fala, né? Gilson, nesse mesmo sentido, eu queria lhe perguntar o seguinte: quem atua na locução acabará fatalmente a aprender a operar a parte técnica numa emissora de rádio, ou são duas aprendizagens diferentes, você pode saber uma e não saber a outra nunca? Nós temos, inclusive, alguns colegas que já trabalharam conosco, mas nunca se identificaram como operador. Preferem ter uma pessoa para fazer a operação do áudio, né, a sonoplastia, como a gente fala, e não se adapta a fazer junto a locução e a operação, principalmente no rádio AM, que hoje também, já em algumas emissoras, já foi tirado assim da circulação esse tipo de operação de áudio. A maioria dos locutores de FM, por exemplo, eles são locutores e operadores ao mesmo tempo. Aliás, a técnica moderna é essa, né? Sim, sim. Ele opera o equipamento e ao mesmo tempo ele faz a locução. Ele é operador, ele é apresentador, ele é noticiarista, ele é atendente do telefone, é entrevistador. Então, assim, ultimamente, inclusive, nós tivemos uma norma que foi definida para o rádio, em que a profissão hoje ela é uma só. Radialista, não importa em qual situação você esteja. Deixa eu lhe falar uma coisa. Há muito tempo, noutros tempos e há muito tempo, eu sou de Cachoeira de Itapemirim, nasci lá. Por algum motivo, eu fui à Rádio Cachoeiro. Eu gostava de ouvir o rádio e entrei na Rádio Cachoeiro lá algumas vezes para ver e tal. E acabei fazendo. Eu era menino ainda, tinha uns 11 anos por aí, e eu acabei me relacionando com os locutores, umas pessoas que trabalhavam na rádio. Eles me atendiam com muita boa vontade, com muita gentileza, eu diria com muita generosidade por aquele menino. E é gostoso você receber uma visita, né? Aquele menino tá ali atrapalhando. E aí, às vezes, me levavam para o estúdio para eu acompanhar o trabalho deles. Primeiro, naquele tempo, não existia operador-locutor. O operador ficava numa dependência, separado por um vidro, assim o aquário, né? Sim. E na outra dependência era o locutor. Mas quem fazia toda a sonoplastia era o operador, que também não usava microfone.
E o locutor só fazia a locução. Eles trabalhavam articuladinhos, às vezes tinha um sinal de luz, um chamava a atenção do outro, apertava um botão, acendia uma luz lá, para você prestar atenção em alguma coisa. E me lembro, inclusive, que tinha uns tubos no equipamento, eu achava aquilo engraçado, dava uma nota de falecimento, ele dava aquele pem, dam, dam, e aí aquele tubo era tocado com uma alavanquinha, assim, ele tocava aqueles 3 tubos para dar uma nota de falecimento. Então tinha aquele bem, dom, dom, em 3 tons diferentes e tal. E me lembro que o operador, ele trabalhava com dois toca-discos, assim, com dois picapes, dois picapes, e ele ficava, às vezes ele colocava a agulha num ponto e ficava segurando quando o locutor, vamos dizer, dava a entrada lá, ele soltava e aquilo começava a rodar. Era muito engraçado. Eu lhe pergunto, esse tipo de rádio não existe mais, né? Creio eu que não, professor. Algumas emissoras ainda têm alguns horários que são usadas, essas picapes, né, para vinil, inclusive, que muitos colocam como uma saudade, né, do bolachão, como era chamado. E tá voltando, é cult agora. Tá voltando a moda do vinil. Inclusive, algumas empresas, né, voltaram a fabricar o vinil justamente para aqueles colecionadores. Né? Alguns países, inclusive no mundo, ainda utilizam o vinil. E são equipamentos belíssimos. Por aqui, na nossa região, por exemplo, nós não tivemos a oportunidade de conhecer alguns equipamentos que foram produzidos, né, para colecionadores, por empresas especializadas de alta fidelidade do vinil. Então, equipamentos que você vai olhar... o vinil sem ruído. Sem ruído praticamente nenhum, na sonoridade como ele saiu da fábrica, né? Sim. E são equipamentos belíssimos, todos produzidos assim com alta performance e que por aqui a gente não teve a oportunidade de conhecer, mas ainda existe. Ainda existe, né? Existe. Gilson, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta na sequência para continuar a nossa conversa, que está muito boa. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no programa desta terça-feira estamos conversando com o radialista, locutor, produtor, cerimonialista e competentíssimo profissional do rádio, Gilson Cunha, como ele costuma ser chamado, que também é o gerente desta emissora. E com ele, a conversa de hoje é sobre os fatos e circunstâncias que permeiam a apaixonante profissão do radialista. Uma conversa mediante a qual também pretendo prestar uma homenagem a todos os meus amigos e parceiros da Rádio Bom Jesus. Meu caro Gilson, talvez não seja tão frequente assim nas emissoras de grande porte, embora isso também aconteça. Mas o radialista é aquele profissional que às vezes está no estúdio e noutras na cobertura externa de algum fato ou de algum evento. Onde é que o trabalho é mais complexo e exige mais criatividade? Trabalho de estúdio ou trabalho de externa? Bom, quando você é convidado, professor, para o trabalho de externa, eu não fiz muito, mas ajudei alguns colegas que às vezes iriam fazer um trabalho de externa a criar uma determinada pauta, né, que muitas vezes não funciona, porque você chega para fazer uma entrevista, o entrevistado não quer falar sobre determinado assunto que você levou na pauta e isso acaba dificultando e aí você tem que ter criatividade para você, naquele momento ali, criar alternativas para não perder a boa entrevista. Esse trabalho que às vezes você é colocado para fazer, muitas vezes você também é pego muito de surpresa. Fulano, agora está chegando na cidade o governador do estado, ou um deputado importante, um bispo, vamos dizer assim, uma pessoa religiosa que é de grande consideração no país e tal. Nós queremos também marcar presença
e você vai até lá para fazer uma entrevista. Muitas vezes você não sabe de nada de determinado assunto que aquela pessoa está trazendo. Por exemplo, um político, um deputado que vem na cidade, muitas vezes você não tem uma antecipação do assunto. De informações sobre a pessoa que você vai entrevistar. Isso, e o porquê da presença dela na cidade. Então você chega lá praticamente sem saber o que perguntar. Então isso eu acho que seria um ponto mais difícil para a pessoa que vai fazer uma externa, assim, no estalo e sem ter um conhecimento da pauta que ele deveria colocar para esse entrevistado falar de um determinado assunto. Aí muitas das vezes você chega, nós estamos aqui com o deputado fulano de tal, ou com o governador e tal, que está presente na cidade. Governador, o que o senhor teria a falar para a nossa população nesse momento? Aí ele vai inventar por aí. Ele fala o que quiser. Né? Em cima das falas, você de repente cria uma alternativa para uma pergunta. Mas eu creio que seria assim a parte mais difícil de uma que exige mais criatividade. Mais criatividade. Muito bem. Quando o profissional realiza uma externa, a maior ou menor dificuldade que encontra depende daquela retaguarda que ele tem no estúdio, né? Ou existem problemas maiores do que um operador de estúdio que se distrai olhando as mensagens do WhatsApp? Rapaz, aí complica. Aí complica, porque hoje, vamos dizer... Não, eu estou falando sério, o cara que está fazendo a externa, o profissional que está fazendo a externa, se a retaguarda do estúdio não for afinada, ele fica numa situação de dificuldade lá no ponto onde ele está trabalhando, é isso mesmo? Perfeitamente. Aqui na rádio mesmo aconteceu algo interessante. Nós fomos fazer a cobertura da festa de Bom Jesus do Norte, se não me engano, em 2008. E nós tínhamos o Jornal da Manhã, e essa pessoa não está mais por aqui, mas de qualquer forma também não vou citar o nome. Nós fomos... Geralmente a externa ela tem prioridade, né? Então você aguarda realmente a abertura do sinal para que você traga a informação. E nós estávamos já com o prefeito fazendo a abertura da festa e nada do estúdio abrir a linha para que nós pudéssemos entrar de lá e fazer aquela transmissão. Eu tive que sair de lá, do local do evento, vir até na rádio, até numa forma discutir com o operador que estava no ar na época, e ele dizia que a prioridade era a pauta do jornal. Então, quer dizer assim, houve uma falha no entendimento de quem estava conduzindo o programa, realmente de que a externa teria prioridade nas outras matérias que já estavam gravadas. É o que se vê nas televisões, por exemplo. Na televisão você tem um programa de estúdio, quando entra uma externa, eles dão prioridade para a externa, interrompem às vezes até um convidado que está falando, um momentinho, porque nós estamos com um fulano de tal na linha, e aí ele prioriza a externa. Perfeitamente. Porque a externa você não pode falar depois, está acontecendo naquela hora. Passou o momento, acabou. Acabou. Olha aqui uma coisa, em sua avaliação, o trabalho externo é principalmente, vou dar duas alternativas. Ele é mais cansativo, desconfortável e arriscado, ou ele é mais dinâmico e divertido, apesar dessas dificuldades? Professor, eu assim, como não fiz muito esse tipo de trabalho, mas eu acho que o trabalho da externa, dependendo da situação, ele é um pouco desconfortável, mas também de acordo com o acontecimento, principalmente se for um acontecimento festivo, acaba sendo bem agradável. Né? E você fazer show, uma exposição, uma coisa assim. Perfeito. E eu até ia lhe perguntar isso mesmo. O tipo pior que você acha de externa, que você entende que é o tipo pior de externa para se fazer, e o tipo melhor, né? É show, exposição, feira de negócio, entrevista. O que é menos fácil o trabalho, ou mais complicado, e aquilo que é mais agradável de fazer? Em termos de um evento com presença, vamos dizer assim, de um governador, é complicado. Primeiro porque os seguranças nunca te dão a oportunidade de chegar até o governador para você entrevistar, pegar uma sonora. E um show também, se você não tiver um jogo de cintura
com a produção da banda, fica complicado de você também conseguir um espacinho para pegar aí uma voz aí de um cantor, de um apresentador. E outra coisa, de uma forma geral, nesses trabalhos feitos em ambientes públicos, como shows, eventos, esse tipo de coisa, como é que as pessoas reagem ao perceberem a presença de um profissional da imprensa? Elas querem aparecer e acabam atrapalhando o trabalho do repórter, ou na maioria dos casos elas não intervêm com o trabalho do profissional, elas não interferem com o trabalho do profissional? Geralmente, quem vem numa cidade igual o Bom Jesus, vamos citar aqui que tem uma rádio já com 35 anos, que tem história, que tem uma vida, né, no rádio brasileiro, de grande expressão, né, já que por aqui nós recebemos várias pessoas importantes aqui em nosso estúdio, em nossa programação. Geralmente quando a rádio é uma emissora que é conhecida na região, eles dão mais atenção a isso. Quando não é, eles acabam tentando passar um pouco além do que realmente deveriam, não valorizando muitas vezes o repórter que está ali para ser entrevistado. Nós tivemos aqui alguns repórteres importantes, né, como Reginaldo Menezes, por exemplo, foi um dos, vamos dizer assim, pai da reportagem externa da Rádio Bom Jesus e região, em que onde ele estivesse, ele aproveitava todas as oportunidades de entrevista. Ele era um radialista por excelência, né? Por excelência, nasceu no sangue e ele adorava fazer entrevistas e reportagens. Então eu tive o prazer de conhecer o Reginaldo em 2007, quando eu fiz aqui uma participação na rádio, e depois em 2008 também, né, tive aí a oportunidade de estar com ele antes da sua partida, né? Deixando assim grande saudade para a gente, e realmente o espaço que ele abriu na rádio com o nome, com a competência, com a qualidade do trabalho, creio eu, não vai ser preenchido, porque ele tinha, geralmente na área política, o repórter que trabalha com a área política, geralmente ele consegue fazer uma pauta de entrevista com um determinado candidato e às vezes não consegue fazer com o outro oponente numa eleição, por exemplo. Ele ele conseguia fazer o mesmo trabalho que um candidato lhe dava oportunidade com o outro também. E só assim é que a reportagem está completa, porque senão você está ouvindo um lado, mas não está ouvindo o outro. Perfeito. E aí vem daí esse mérito dele que você está mencionando, quer dizer, ele é um sujeito que tinha ele era um profissional que ele tinha essa percepção de que ele completava a reportagem se ele conseguisse pegar os dois ângulos da questão. E era bem recebido pelos dois candidatos, né, na época, que estavam aí com o nome à disposição. Ou seja, tinha habilidade para isso. Para isso. Olha, vou perguntar uma coisa para você, Gilson. Tem gente que tem medo de microfone? O profissional está na cobertura, chama para um flash de entrevista e o sujeito sai de fininho. Tem gente que tem medo de microfone. Olha, eu estou aqui na comunidade tal, momento aqui festivo, entrega de repente certificados aqui para alunos, formandos e tal, não sei o quê. Nós estamos aqui também com a presença da diretora fulana de tal. Quando você vai olhar, não está por ali mais. Você entendeu? Tem medo. E por aí, tem pânico medo. De microfone. Não fala. Inclusive, algumas pessoas que nós fomos entrevistar, e inclusive comigo aconteceu de chegar perto da pessoa e levar o gravadorzinho, né, para a pessoa falar e tudo. Não falo nisso não. Gilson, tem duas coisas que eu acho que prejudicam, atrapalham o trabalho de um profissional, principalmente quando ele está fazendo entrevista, fazendo reportagem. Sim. Um é isso que a gente está falando, é a pessoa que tem medo de microfone. E outro, chatérrimo também, é aquele entrevistado que você apresenta o microfone e ele toma da sua mão para segurar. E geralmente não sabe o posicionamento certo do microfone ou do gravador e acaba prejudicando a qualidade da gravação. Mas tem gente que acha que é para segurar. Não é para segurar, meu filho, só fale. Na televisão mesmo a gente percebe, aquele programa do
do Serginho, né, na Globo, no sábado à noite, o próprio do Ratinho no SBT, quando vai fazer uma entrevista, e outros mais que a gente vê que a pessoa que está ali, ela quer pegar o microfone. E nem sempre, por que também existem algumas questões que você não deve deixar o entrevistado pegar o microfone? Porque se de repente ele começar a falar algo indevido... Você não tem como interromper. Isso aí. Está seguro na mão dele. Então, é por isso que você tem uma pessoa própria para fazer esse trabalho. E ainda tem o risco dele não ser uma pessoa muito decente, sair correndo com o seu gravador. De repente, perdeu o gravador. Perdeu o gravador. Olha aqui, ao longo da sua carreira, Gilson... certamente você já entrevistou, eu diria milhares de pessoas, né? Pelo tempo que você tem na rádio, milhares de pessoas. Tive o prazer, sim. Então é o seguinte, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Qual é o pior entrevistado? É o que fala demais ou o que não sabe o que dizer? Bom, o que fala demais, muitas vezes ele fala o que não deve. Mas você com o jogo de cintura, você consegue ir delimitando determinada... fala que esse entrevistado está te oferecendo. Porém... Se ele não tomar o microfone da sua mão. Perfeitamente. Aí é que vem a questão, se for ao vivo no rádio ou por telefone, você tem como, de repente, dar um cortezinho no áudio, claro, claro. Não é por aí e tal. Agora, quando é uma entrevista que você faz com uma pessoa que não sabe o que dizer... Você às vezes prepara uma pauta para uma entrevista de meia hora. Você faz uma pergunta e ele, perfeitamente. Isso assim e tal? Não, isso não. Mas fulano, você gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto? Sim, não, isso é muito bom para a cidade e tal. Eu creio que vai ser positivo esse trabalho que nós estamos iniciando. O jeito encurta tanto a resposta que ele não permite desenvolver a conversa. E o entrevistado... Né? O senhor sabe muito bem aí, esses 5 anos de entrevistas que o programa Ponto Facultativo ofereceu à nossa população e toda a região, sempre com entrevistas pautadas de, vamos dizer assim, de alto gabarito, que foi um trabalho feito de excelência, né? Obrigado. Aqui durante esses 5 anos. E a qualidade das entrevistas, das pessoas que por aqui passaram, também pessoas que realmente vinham... ter assim uma presença no seu programa e que deixava realmente a população que estava com o radinho ligado, com o aplicativo acompanhando em outras regiões, sempre dando positivo pela entrevista, que gostaram muito, porque realmente eram assuntos interessantes, não era aquele assunto escolhido na mesmice, que todo mundo já sabe, já conhece, mas sempre batendo sobre um ponto e que é muito importante de se fazer. O momento atual a ser discutido com o entrevistado, né? Mas você acredita, Gilson, que eu já tive nesses 5 anos a oportunidade de entrevistar entre os meus muitos convidados? Foi lá pelo começo do programa, que tinha exatamente esse perfil que você acabou de descrever. Eu, que tenho um horário de programa e que eu fico controlando para não exceder, eu tive que encerrar o programa antes, porque a pessoa só me dizia sim, não. Isso assim, é bom. Aí fica difícil. Aí você não tem o que desenvolver. Isso assim. Não, concordo, não. Mas não concorda por quê? Porque não. Você não consegue desenvolver, ele não tem a facilidade de trazer o pensamento para a voz, né? Para a palavra. Não tem. Se ele conhece o assunto, imagino que conheça, ele não teve a capacidade de verbalizar a explicação para o público. Ou não quer se expor. Ou isso, pode ser isso. Mas eu acho que ali era dificuldade de verbalizar mesmo o que ele sabia sobre o assunto. Sim. Você já passou por situações em que precisou responder suas próprias perguntas para ajudar o entrevistado? Olha só, já aconteceu algo nesse sentido. E eu lembro também
de um programa do Ponto Facultativo que o entrevistado não apareceu e nós tivemos que fazer um bate-papo aqui. Lembro disso. Eu fazendo as perguntas, né, para o nosso amigo professor Wagner e ele respondendo as perguntas que ele tinha feito. Que eu iria fazer. Na pauta. Eu tive que responder um assunto da minha área. Sim. E o convidado. Ainda bem, né? Era um assunto da minha área. Então o convidado não apareceu, né? Pisou na bola comigo e na hora, Gilson, me socorre, você entrou no estúdio comigo e começou a me entrevistar sobre aquele assunto. Invertemos os papéis, né? Mas eu já passei também por alguma situação que a pessoa que foi colocada para essa entrevista não desenvolvia determinados pontos e eu... para ajudá-lo, acabei assim endossando alguns pontos para que ele tivesse a facilidade de fazer o complemento para mim. Né? E assim eu consegui chegar ao final da entrevista. Gilson, e já lhe aconteceu alguma vez do entrevistado dizer alguma inconveniência, alguma coisa despropositada ou largar um palavrão no meio da entrevista com o microfone aberto e numa entrevista ao vivo? Já lhe aconteceu isso? Que é constrangedor também, embaraçoso, né? Professor, já aconteceu, eu não vou dizer assim um palavrão, mas vamos dizer uma agressão a alguém, né? Citando de repente de forma inconveniente, isso já aconteceu. Isso também deixa o profissional numa dificuldade, porque ele não pode permitir, porque o que o entrevistado que fala uma coisa dessa não percebe ou não sabe, ou não está ligando, é que para ele pode não haver problema, mas para a emissora pode haver desdobramentos nessa área. Principalmente quando você faz um bate-papo, de repente, ao vivo, fazendo uma externa, que é o caso que nós falamos anteriormente, e essa pessoa aproveita daquele momento ali, estando numa época de campanha política, para fazer alguma colocação enfatizando um determinado candidato. Sem considerar que a emissora ela está sujeita a determinadas normas expedidas para essas coisas, expedidas pela Justiça Eleitoral. Então o sujeito resolve fazer, por exemplo, uma publicidade fora do horário eleitoral, o que durante o período eleitoral não é possível fazer. Não é possível. Não é isso? Inclusive em Guaçuí mesmo, chegou uma época, devido a esse problema, que nós cortamos qualquer tipo de participação ao vivo na emissora para que a emissora não fosse penalizada com isso. Porque aí você pode editar. Perfeito. Gilson, seguinte, pelo tempo de estrada que você tem, eu tenho quase certeza que você já passou por algumas situações tensas no trabalho, seja como repórter, seja como locutor, seja como entrevistador. Você já passou por algumas situações tensas e já passou por algumas situações divertidas, engraçadas. Você se lembra de algum momento em que você vivenciou no exercício da profissão um momento tenso desses aí? Você tem uma lembrança de algum momento desses? Tenho uma lembrança triste, né? Mas depois, né, os ânimos foram se acalmando. E eu acabei conseguindo contornar e, graças a Deus, hoje nós não temos assim nenhum tipo de divergência quanto a isso, pelo menos da minha parte, creio que do amigo também não. Mas uma ocasião, o rádio é o seguinte, o locutor ele deve chegar, pelo menos, né, vamos dizer assim, de 5 a 10 minutos, se puder chegar antes, melhor ainda. Tem emissoras que pedem até meia hora de antecedência para que a pessoa se concentre naquele dia de trabalho e possa fazer o melhor em termos de informação, de notícia, de uma pauta ou de um programa musical que você tenha já sem ter que ir para o ar, sem ter elaborado, de repente, o que você vai usar, né, naquele dia como música. Mas, na ocasião, eu terminei o programa, já faltando 2 minutos, né, para o início do outro programa, e até o momento esse locutor não havia chegado. Mas chegou. Chegou e eu escutei a voz do locutor e saí do estúdio, me despedi e tal. E saí do estúdio e falei, está com você. Não sei se, de repente, ele não ouviu, porque ele estava conversando. E, naquele momento, eu fui para uma salinha da discoteca e o áudio parou. O áudio parou, acabou a programação, entrou na pausa e parou.
E ele aí saiu correndo, foi para o estúdio, fez lá a abertura do programa e tal, e depois veio me descascar com isso, como coisa que eu tinha uma maior responsabilidade e tudo. Não vou tirar a minha questão também de determinado erro, porque a gente considera que o locutor que está no horário, ele não pode abandonar o estúdio até a chegada do seu colega. Isso. A não ser, igual aqui, por exemplo, que o programa termina, igual o Sullivan aqui, 1h da tarde, e o Léo só chega às 14 horas, então ele não vai ficar no estúdio até às 14 horas, mesmo porque nós temos um programa preparado para ocupar esse horário e tudo. Mas naquela época não tinha essa facilidade, né? Então houve esse problema. Ele inclusive falou algo que, creio eu, que momentaneamente pelo aquecimento ali, né? Ele acabou me desagradando e... Enfim. Sim, houve uma altercação ali por força de um mal-entendido. Mal-entendido. Coisa que poderia ser simplesmente com uma conversa, um pedido, né, de desculpa, como a gente usa, né, em vários locais. Mas eu sei que depois a gente acabou conversando. Foi depois um grande parceiro meu, quando eu fui para Abricampo, inclusive, e tenho um carinho muito grande com ele, um grande profissional do rádio, e realmente, mas deixou saudade nesse momento que a gente participava junto, apesar desse inconveniente. Tá, esse foi um momento tenso. E num sentido contrário, um momento que você considera divertido na sua experiência em rádio e tal, você tem uma lembrança de alguma coisa assim? Professor, não vou dizer assim divertido não, mas um momento que eu praticamente tive que sair do estúdio. Eu tive que sair do estúdio. Uma determinada pessoa, uma época, chegou no estúdio e, de forma inconveniente, o ambiente não ficou agradável para se ficar. Né? Ele tinha passado dos limites, né, na noite anterior, e naquele momento que ele foi, eu trabalhava, eu fazia um programa de 5 às 8 da manhã, um programa sertanejo, um estúdio fechado, igual esse aqui, só que menor. E aí, rapaz, ficou complicado ali naquele ambiente para continuar fazendo aquela locução. Então, tinha ar-condicionado? Não. Na época tinha, mas não foi suficiente, não. Foi suficiente. Aí é difícil. Aí é difícil. Foi devia haver uma multa para esses caras. Devia haver, rapaz. Mas um camarada, assim, muito gente boa, que eu gosto muito até hoje. Mas, inclusive, ele ficou rindo de mim depois, né? Que eu tive que sair do estúdio. Então, mas por que você está saindo, rapaz? Não dá para ficar aqui, não, cara. Respirar. Então, isso aí foi um momento também que eu tenho guardado. Não, na hora não foi divertido, mas visto a distância, ficou engraçado. Para quem não participou da cena. Gilson, é verdade essa coisa que dizem que ser um profissional de rádio é como uma cachaça absolutamente viciante, uma atividade à qual as pessoas se habituam com facilidade, mas que é difícil de trocar por outra depois? Professor, olha só, eu já estou, 28 anos e completou agora em janeiro de 2018, 28 anos de trabalho nessa profissão. Eu já tive alguns trabalhos paralelos e tudo, mas o rádio, quando você tira suas férias, por exemplo, mesmo que 15 dias, uma semana e tudo, você sente muita falta. Você sente falta. Aqui, por exemplo, eu não tenho um programa de locução diariamente com um tempo maior, vamos dizer assim. Eu apresento com o amigo Natinho o Jornal da Manhã. Mas já é um espaço que te dá um certo conforto de não estar fora do rádio. Em Guaçuí, que eu trabalhei também lá na Rádio Liberdade, eu tinha o meu programa de 5 às 8, depois trabalhei também em outros horários mais extensos, e aquilo ali me dava um momento gratificante muito maior. Porque ali você tem tempo de ter contato com o público, visitas, inclusive eu recebia muitas visitas no estúdio, e isso realmente vira uma famosa cachaça, né? É como o sujeito que está num boteco todos os dias, ele não passa sem fazer uma visita. E o rádio, quando você começa a usar o microfone de forma positiva, né? Que é o caso da locução,
realmente você sente uma falta muito grande quando está afastado dessa comunicação. Muito bem. Olha aqui uma coisa. Você tem, eu já falei isso aqui, você tem... Existem, dentro da atividade de uma radioemissora, existem diversas funções, diversas tarefas. Você pode ser repórter, você pode ser locutor, você pode ser operador de sonoplastia, você pode ser produtor. Você tem uma série de opções. Pautista. Pautista. Sim. Expliquei para o nosso ouvinte o que é o pautista. Bom, o pautista é aquele que, ele, no contexto, igual uma emissora que opera mais com informações locais, ele procura, no dia a dia, o que é mais relevante para ser levado ao ar em termos das externas que são realizadas. Porque não é qualquer notícia que você traz para o rádio que vai chamar a atenção. Então ele trabalha justamente avaliando entre as informações recebidas o que seria mais interessante de se levar ao ar. É o que prepara a pauta. Isso. Para ser desenvolvida por repórteres, pelos programas, pelas entrevistas. Inclusive, nós temos o companheiro Léo Carlos, por exemplo, que trabalha aqui no ar, fazendo o programa Tarde Total. Desde o início que eu o conheci aqui, ele tem sempre preparado uma pauta do programa todos os dias. Por quê? Fica mais fácil de você não se perder. O que eu vou falar agora? Sobre o que eu vou trazer aqui nesse intervalo. Então, tudo isso ajuda para que você faça um programa com maior qualidade. E com mais densidade, porque senão o programa fica meio solto, meio espaçado. Isso. Quando você faz uma pauta, você dá densidade ao programa, ou seja, você sabe que depois disso vem aquilo, depois vem aquilo outro, então não há solução de continuidade. E você não se perde também. E não se perde. Isso. Muito bem. Dentro desse leque de opções, então, que nós falamos aqui agora, qual a parte dessa gama de coisas a fazer é aquela que você faz com mais prazer? Bom, antes de vir para Bom Jesus, eu era apresentador de programas lá na rádio. Então, eu confesso que até hoje é o que mais me dá prazer, e o que eu gosto de fazer seria essa apresentação, até pela questão de você ter um contato mais íntimo com o seu ouvinte no dia a dia. Mas a produção e a gravação de comerciais, de spots, né, vinhetas, também é um trabalho que me dá prazer, mesmo porque quando eu saía da minha função, né, geralmente eu trabalhava até às 8 ou até às 9 da manhã na rádio, e dali eu ia para um estúdio que eu tinha, particular meu, que eu havia montado, e ali eu passava o dia todo. Se você for colocar em questão de comparação de tempo, o que eu gostaria mais de fazer, no caso, seria a produção. Que eu passava o dia inteiro ali gravando, inclusive com artistas, músicas e tudo mais. Tá, eu vou explicar para os ouvintes, quer dizer, muitos que conhecem você sabem disso, mas para quem não conhece, está nos ouvindo de mais longe pouco, sim. É que o Gilson, apesar de saber fazer tudo isso, ele sabe praticamente todas as funções numa rádio, mas o que ele não tem é espaço na agenda, por exemplo, para fazer isso que ele está dizendo que gosta de fazer, que é apresentar um programa, ter um horário para ele e tal. Perfeito. Não tem, porque ele é o gerente da rádio, ele trabalha com produção, ele trabalha com preparação de vinhetas, ele trabalha com uma série de outras tarefas que ele tem, inclusive orienta a parte técnica quando surge um problema. Sim. Ele não tem espaço na agenda dele para poder se comprometer Perfeito. com um horário, digamos, diário, semanal, seja lá o que for. O que é diferente da antiga emissora que eu trabalhei, que eu faria somente a parte de locução. Muito bem, nosso tempo está chegando ao final, mas para concluir a conversa, meu amigo e irmão Gilson Cunha, eu gostaria de lhe dizer o seguinte. Pelo que eu conheço de você e pelo tempo que nós temos convivido nessa nossa permanência aqui tão agradável para mim, na Rádio Bom Jesus, fazendo esse programa semanalmente, e também os comentários para o Jornal da Manhã, eu tenho por certo que você foi uma pessoa predestinada a ser um radialista. Perceptivelmente você faz o que faz com gosto e sabe fazer o que faz.
Porém, se você não fosse radialista, o radialista competente que você é, Obrigado, que outra profissão você gostaria de ter na vida? Bom, uma das profissões que eu deixei pelo rádio, né, vamos dizer assim, e por uma outra circunstância também de apoio ao meu pai na época, né, com os problemas que ele teve de saúde e algo mais, seria a parte contábil, que eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar durante cerca de 6 a 8 anos antes do rádio. E que se eu, de repente, tivesse continuado, não houvesse, né, os tais inconvenientes que aconteceram, na minha caminhada, de repente eu estaria até hoje. Né? Na parte de contabilidade. Na parte contábil. Olha, Gilson, eu perguntei isso por mera curiosidade, porque eu estou absolutamente seguro que você nasceu para ser um profissional do rádio, viu? Obrigado. Foi esta uma agradável conversa, meu amigo, a que tivemos hoje sobre a mágica profissão do radialista. Sobretudo porque temperada pelas informações sobre o seu trabalho e experiência na profissão. Mas estando esgotado o tempo que é destinado ao programa, nós vamos precisar finalizá-lo. Quero agradecer pela participação no programa de hoje ao convidado desta edição, radialista Gilson Cunha, do mesmo modo que agradeço ao público ouvinte por sua sempre importante audiência. E sendo esta a última edição do Ponto Facultativo, conforme já comunicamos aos nossos ouvintes, não posso deixar de registrar nesta despedida o meu melhor agradecimento aos parceiros da 1170 pela oportunidade de levar este programa ao ar durante estes últimos 5 anos. Agradeço a toda a equipe da nossa Rádio Bom Jesus pela ajuda direta ou indireta que dela recebi e que me permitiram viabilizar este projeto que desenvolvi com muito gosto e que me trouxe, como já disse, muitas alegrias. Agradeço ao Dr. Enaldo Barreto pelo convite para ocupar este horário semanal na programação da emissora e ao Gilson Cunha, de quem recebi todo o apoio durante este tempo. Agradeço à querida Dati pelo suporte logístico que proporcionou ao programa, ao Léo Carlos e ao Jaime Luiz, que além de companheiros sempre demonstrado, do companheirismo sempre bem demonstrado, também participaram comigo de algumas dessas conversas. Ao Sullivan pela retaguarda técnica, assim como aos demais que integram ou integraram a equipe da emissora. Meu caro Gilson Cunha, o microfone da Rádio Bom Jesus está aí como sempre esteve, mas neste caso para suas despedidas do Ponto Facultativo. Bom, como eu já havia colocado, professor, anteriormente, né, não é... Bom, pelo convite, uma alegria, né, de participar desse programa que sempre trouxe à nossa população, aos ouvintes da rádio, muitas informações importantes. Mas eu digo que foi uma presença muito importante que nós tivemos nesses 5 anos, toda semana recebê-lo aqui na emissora, com esse carinho, com essa forma diferente. Eu já comentei isso com os colegas aqui em algumas conversas, com a própria Dati também. Vai deixar muita saudade para a gente, né? Porque não que a sua presença não estará sendo constante aqui na rádio, sempre vindo a Bom Jesus, como o senhor já colocou, e também com a participação, com os comentários, né, no Jornal da Manhã. Nós teremos o prazer de sempre estar em contato, mas pela falta de saber que toda terça-feira nesse horário nós poderíamos lhe dar um abraço e receber aí com esse carinho, né, que nos trata nesse tempo todo. Eu quero agradecer pelas palavras, pelo elogio e incentivo que recebi no programa de hoje. Isso aí nunca foi escondido, né, pelo senhor comigo. Tenho esse carinho todo especial, e dizer que fiquei muito feliz de estar participando nesse último programa, né, já que no primeiro nós tivemos a oportunidade juntos de eu lhe apresentar à população, e nós tivemos a oportunidade de fazer também um bate-papo na sua chegada, né? Espero que Deus possa
continuar iluminando a rádio, iluminando o seu trabalho fora, né, extra ao que fazia aqui, e que nunca se esqueça desses amigos aqui. Absolutamente. Agradeço muito, Gilson. E além vamos dizer, de continuar a fazer os comentários para o Jornal da Manhã e aquilo que eu disse antes, em alguns eventos específicos eu estou sempre à disposição para participar. Isso pode ocorrer, como já tem ocorrido em outros momentos. Eu virei a Bom Jesus, porque eu tenho um grande apreço por Bom Jesus e tenho outras coisas por aqui outros interesses por aqui. Eu virei a Bom Jesus, digamos, não com a frequência semanal, mas uma vez por mês eu vou dar uma chegada aqui, venho aqui na rádio para a gente se ver, para conversar um pouco, para colocar as coisas em dia. E tomar aquele café. Que sempre é comum. Isso, né? vamos vir tomar aquele café pelo menos uma vez por mês aqui. Mas pela sua participação no Ponto Facultativo, muito obrigado. Ponto Facultativo, cuja proposta ao longo desses anos sempre foi de conversar com pessoas que, pelo seu saber e experiência, trouxeram significativa contribuição para informar o nosso público ouvinte sobre assuntos diversos. E a esse público ouvinte é que deixo por último o meu melhor agradecimento, inclusive ao Valdir e aos irmãos Caetano, que sempre fizeram parte da minha audiência mais fiel. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Sullivan, que reassume o comando da programação para o encerramento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Desejo a todos uma ótima semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.